A dona de casa mais respeitada de Blumenau estava prestes a descobrir que seu marido exemplar mantinha uma segunda família completa há 15 anos, incluindo 2 filhos que tinham a mesma idade dos dela. Cleusa Maria Hoffmann dobrava cuidadosamente as camisas sociais de Fernando quando encontrou um recibo de farmácia no bolso que a fez parar de respirar por um momento desconcertante. O medicamento prescrito era Ritalina pediátrica para Miguel Hoffmann, 12 anos, mas não havia nenhum Miguel na família Hoffmann. Seus filhos eram Eduarda, de 15 anos, e Gustavo, de 13, e nenhum dos dois precisava de medicação para déficit de atenção. Era uma terça-feira de março no bairro Garcia, onde as casas de arquitetura alemã se alinhavam ordenadamente como soldados em formação, refletindo a disciplina e organização que haviam transformado Blumenau numa das cidades mais prósperas de Santa Catarina. Cleusa havia passado a manhã na rotina impecável que mantinha há 16 anos de casamento. Café da manhã preparado às 6h30, Fernando despedido com um beijo na testa às 7h15, crianças na escola às 8, casa organizada antes das 10. Aos 40 anos, Cleusa era o tipo de esposa que outras mulheres invejavam discretamente durante as reuniões da Igreja São Paulo Apóstolo. Casada com Fernando Hoffmann desde os 24 anos, havia construído uma vida familiar que parecia saída de uma revista de decoração, casa própria com jardim impecável, filhos educados e bem-sucedidos na escola, marido que trabalhava como representante comercial e nunca faltara com o sustento da família. A rotina de Cleusa era matematicamente organizada ao redor das necessidades familiares. Segunda-feira era dia de faxina geral, terça de compras no supermercado, quarta de passar roupa, quinta de costurar ou fazer algum reparo doméstico, sexta de preparar os lanches especiais que os filhos levavam para a escola. Sábados eram sagrados para atividades familiares, churrascos no quintal, visitas aos avós, ou passeios no Parque Vila Germânica. Fernando havia se tornado um homem próspero representando equipamentos industriais para as empresas têxteis da região. Viajava frequentemente, 2, às vezes 3 vezes por semana, para cidades como Joinville, Itajaí e Chapecó, sempre retornando com histórias sobre clientes difíceis, negociações complicadas, e a necessidade constante de estar presente no mercado competitivo catarinense. Durante todos esses anos, Cleusa jamais questionara as ausências do marido. Fernando era um homem responsável, carinhoso com os filhos, e sempre transparente sobre suas viagens de trabalho. Deixava endereços dos hotéis onde ficava, ligava todas as noites para saber como havia sido o dia da família, e trazia pequenos presentes das cidades que visitava, chocolate artesanal de Pomerode, mel de abelha de São Bento do Sul, linguiça colonial de Nova Petrópolis. Mas o recibo de farmácia em sua mão trazia uma data de 2 semanas atrás e um endereço em Joinville, coincidentemente, uma das cidades que Fernando visitava com mais frequência. O medicamento havia sido comprado numa terça-feira, dia em que Fernando havia dito estar em reunião com executivos da Malhas Cuen, uma das maiores clientes de sua empresa. Cleusa sentou-se na cama do casal que dividia há 16 anos, observando o recibo como se fosse um hieróglifo indecifrável. Havia várias explicações racionais possíveis. Fernando poderia estar ajudando algum colega de trabalho com filho doente, o papel poderia ter sido guardado por engano, ou talvez houvesse algum erro do sistema da farmácia. Mas uma inquietação estranha começou a germinar em sua mente organizada, uma sensação perturbadora que contrastava completamente com a segurança doméstica que havia construído durante tantos anos. Fernando sempre fora um homem detalhista, meticuloso com documentos e recibos. Não era o tipo de pessoa que guardaria papéis aleatórios no bolso. Enquanto o sol da tarde filtrava através das cortinas de renda que ela própria havia bordado, Cleusa enfrentou pela primeira vez em 16 anos de casamento uma pergunta que jamais havia se permitido fazer: será que conhecia realmente o homem com quem dividia a vida? Se essa história está te tocando, deixa um like.
Cleusa Maria havia conhecido Fernando numa festa junina da igreja em 1996, quando tinha apenas 23 anos e trabalhava como secretária numa pequena indústria de malhas no centro de Blumenau. Ele era 5 anos mais velho, recém-chegado de Porto Alegre para trabalhar numa empresa de equipamentos industriais, com aquele charme gaúcho que a fazia rir até doer a barriga e sonhos ambiciosos de construir uma vida próspera em Santa Catarina. O namoro foi exemplar pelos padrões familiares alemães da comunidade, 2 anos de encontros supervisionados discretamente pelos pais de Cleusa, presença constante nas atividades da igreja, e um noivado oficial que durou 8 meses com preparativos meticulosos para um casamento que reuniu 300 pessoas no salão paroquial. Fernando conquistou não apenas Cleusa, mas toda a família Miller com sua dedicação ao trabalho, respeito pelas tradições locais e genuíno interesse em aprender sobre a cultura germânica de Blumenau. Casaram-se em fevereiro de 1998, numa cerimônia que ainda era lembrada como uma das mais bonitas da comunidade. Fernando usou o terno preto tradicional, Cleusa vestiu o vestido de noiva que sua mãe havia guardado por 20 anos, e a festa durou até o amanhecer com música alemã, chopp artesanal e os doces típicos que as mulheres da igreja haviam preparado durante semanas. Os primeiros anos de casamento foram de construção cuidadosa e planejada. Moraram 2 anos num apartamento pequeno enquanto juntavam dinheiro para a casa própria, economizando cada centavo que Fernando ganhava com sua crescente carteira de clientes na área industrial. Cleusa parou de trabalhar fora quando engravidou de Eduarda, em 2000, realizando o sonho que havia nutrido desde adolescente, ser mãe em tempo integral e criar uma família nos moldes tradicionais que admirava em sua própria educação. Eduarda nasceu numa manhã de outubro, seguida 2 anos depois por Gustavo, completando a família ideal que Cleusa havia planejado desde menina. Fernando se revelou um pai carinhoso e presente sempre que estava em casa, ensinando os filhos a andar de bicicleta no quintal, contando histórias na hora de dormir, e participando ativamente das atividades escolares sempre que suas viagens permitiam. A prosperidade chegou gradualmente mas consistentemente. Fernando construiu uma reputação sólida no mercado catarinense, tornando-se representante exclusivo de várias marcas de equipamentos importados. A família se mudou para a casa atual quando Eduarda tinha 5 anos, uma construção em estilo enxaimel que Fernando havia projetado pessoalmente, com 3 quartos, escritório para ele trabalhar em casa, e o jardim dos sonhos de Cleusa com suas hortênsias azuis e canteiros de temperos. As viagens de trabalho de Fernando se intensificaram conforme sua carreira prosperava, mas Cleusa havia se adaptado naturalmente à rotina de administrar a casa e os filhos durante suas ausências. Fernando era generoso financeiramente, nunca questionava os gastos domésticos, e sempre voltava das viagens com renovada dedicação à família. Levava os filhos para pescar no rio Itajaí-Açu, organizava churrascos para os vizinhos, e mantinha tradições familiares como a árvore de Natal alemã que montavam juntos todo dezembro. Cleusa havia encontrado realização pessoal em ser esposa e mãe exemplar. Desenvolvia atividades artesanais que vendia discretamente para outras mulheres da comunidade, bordados, conservas caseiras, bonecas de pano, mais por prazer que por necessidade financeira. Participava ativamente da igreja, organizava eventos escolares, e mantinha amizades sólidas com outras mães do bairro. Durante 16 anos de casamento, jamais havia tido motivos reais para desconfiar de Fernando. Ele nunca demonstrou interesse por outras mulheres, jamais foi flagrado em mentiras significativas, e sempre tratou família como prioridade absoluta. As outras esposas da comunidade frequentemente comentavam como Cleusa era sortuda por ter um marido tão dedicado e confiável. Mas agora, sentada em sua cama perfeitamente arrumada, segurando um recibo que não fazia sentido algum, Cleusa começou a questionar se a vida perfeita que havia construído era realmente tão sólida quanto sempre acreditara. Pela primeira vez em 16 anos,
Permitiu-se imaginar a possibilidade aterrorizante de que talvez não conhecesse Fernando tão bem quanto pensava. Durante os 5 dias seguintes ao descobrimento do recibo, Cleusa desenvolveu uma paranoia meticulosa que a transformou numa detetive relutante em sua própria vida. Começou a prestar atenção em detalhes que sempre havia ignorado, as ligações que Fernando atendia em voz baixa dizendo ser questões de trabalho, os fins de semana em que precisava resolver emergências em Joinville, e a forma como ele havia começado a tomar banhos mais demorados antes de sair para suas viagens. A primeira pista concreta veio quando Cleusa decidiu ligar para Malhas Cuen, a empresa que Fernando alegava visitar regularmente em Joinville. Fingindo ser secretária de uma empresa concorrente interessada em fazer uma parceria, perguntou sobre o representante da Hoffman Equipamentos. A resposta a deixou sem fôlego. O Fernando parou de nos atender há uns 3 anos. Agora nosso fornecedor é outro representante. Cleusa desligou o telefone com as mãos tremendo, percebendo que havia descoberto a primeira mentira documentada de Fernando em 16 anos de casamento. Se ele não estava visitando a Malhas Cuen, onde passava todas aquelas terças-feiras em Joinville? A investigação se intensificou quando ela decidiu verificar discretamente as roupas de Fernando. Encontrou fios de cabelo loiros longos grudados no paletó que ele usava para as reuniões em Joinville, cabelos claramente femininos, muito diferentes de seu próprio corte castanho médio. Havia também um aroma sutil mais persistente de perfume que ela não reconhecia, algo mais doce e floral que o Lily que ela sempre usará. O momento de maior suspeita chegou numa quinta-feira à noite, quando Fernando chegou de uma de suas viagens alegando estar exausto por negociações difíceis. Durante o jantar, Gustavo comentou casualmente sobre um projeto escolar de matemática que estava dando trabalho. Fernando respondeu automaticamente: Miguel também está tendo dificuldades com matemática este ano. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo e Gustavo olharam para o pai com confusão evidente, enquanto Cleusa sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Quem é Miguel, pai? Perguntou Eduarda com a curiosidade inocente dos 15 anos. Fernando empalideceu visivelmente, percebendo o erro que havia cometido. É filho de um cliente meu. Estávamos conversando sobre isso hoje, e acabei misturando as coisas. Você sabe como é, depois de um dia longo de trabalho. Mas Cleusa havia notado algo mais perturbador que explicação hesitante. Fernando havia falado de Miguel como se o conhecesse intimamente, com a familiaridade natural de um pai discutindo os problemas escolares do próprio filho. Naquela noite, depois que Fernando adormeceu, Cleusa fez algo que jamais havia feito em 16 anos de casamento: vasculhou a carteira dele. Encontrou, cuidadosamente dobrado entre cartões de crédito e documentos, um pequeno papel com uma lista de compras escrita em letra feminina: leite, pão, remédio do Miguel, ração do Rex, aniversário da Letícia dia 15. A caligrafia era desconhecida, mas o que mais a perturbou foi a intimidade doméstica da lista. Quem era a mulher que sabia que Miguel precisava de remédio? Quem era Letícia? E que cachorro era Rex? Cleusa passou o resto da noite acordada, analisando cada detalhe dos últimos anos de casamento sob uma nova perspectiva aterrorizante. As viagens sempre nas mesmas datas, os telefonemas sussurrados, as desculpas elaboradas para chegar tarde, e principalmente, a naturalidade com que Fernando havia mencionado Miguel, como se fosse realmente seu filho. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã como sempre fazia, Cleusa tomou a decisão mais corajosa de sua vida adulta: seguiria Fernando na próxima viagem a Joinville. Precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse destruir a vida familiar que havia construído durante 16 anos. A oportunidade chegou na terça-feira seguinte,
quando Fernando anunciou durante o café da manhã que precisava resolver questões urgentes em Joinville. Cleusa o despediu com o beijo rotineiro na testa, mas desta vez observou atentamente quando ele colocou uma mala no carro, uma mala maior que o normal para viagens de apenas um dia. 2 horas depois que Fernando saiu, Cleusa deixou Eduardo e Gustavo com sua mãe, alegando que tinha consulta médica em Joinville, e pegou a estrada BR-101 no seu pequeno Corsa, seguindo as coordenadas do GPS para a cidade que havia se tornado sinônimo de mentiras em sua vida conjugal. Não fazia ideia de que estava a apenas 3 horas de descobrir que Fernando não havia mentido sobre apenas uma coisa em todos esses anos, havia mentido sobre absolutamente tudo. Sua segunda família era tão real e organizada quanto a primeira, incluindo uma esposa que o amava há 15 anos e filhos que o chamavam de pai com a mesma naturalidade que Eduardo e Gustavo. Inscreva-se no canal para mais histórias. A descoberta da verdade foi ainda mais devastadora que qualquer cenário que Cleusa havia imaginado durante suas noites em claro. Seguindo o carro de Fernando pelas ruas de Joinville, ela o viu estacionar em frente a uma casa de classe média no bairro Anita Garibaldi, uma construção simples mas bem cuidada, com um jardim florido e brinquedos espalhados no quintal. Cleusa permaneceu no carro, observando de longe enquanto Fernando tirava a mala do porta-malas e caminhava em direção à porta da frente como se fosse sua própria casa. Uma mulher loira de aproximadamente 35 anos abriu a porta e o recebeu com um abraço caloroso e um beijo que não deixava dúvidas sobre a natureza de seu relacionamento. 2 crianças, um menino que parecia ter a idade de Gustavo e uma menina mais nova, correram para abraçar Fernando com a alegria genuína de filhos que recebem o pai em casa. A cena familiar que Cleusa testemunhou pelos 40 minutos seguintes foi uma tortura silenciosa. Através das janelas da sala, pôde ver Fernando ajudando o menino com lição de casa, brincando com a menina menor, e conversando animadamente com a mulher loira enquanto ela preparava o almoço. Era exatamente o mesmo tipo de interação familiar que ele mantinha em Blumenau, mas com uma espontaneidade que parecia até mais natural. Cleusa precisou sair do carro para vomitar, apoiando-se numa árvore enquanto seu mundo desmoronava completamente. Não era apenas uma traição eventual ou um caso extraconjugal. Fernando havia construído uma segunda vida completa, com responsabilidades, rotinas, e aparentemente o mesmo amor paternal que demonstrava com Eduardo e Gustavo. Durante a tarde, Cleusa seguiu a família à distância enquanto eles faziam atividades cotidianas, supermercado, farmácia, parque infantil. Fernando parecia completamente à vontade no papel de pai e marido, cumprimentando vizinhos que obviamente o conheciam bem, brincando com os filhos no playground, e segurando a mão da mulher loira com naturalidade de décadas de intimidade. A situação se complicou drasticamente quando Cleusa percebeu que não podia simplesmente confrontar Fernando ali mesmo, em frente à segunda família. Havia crianças inocentes envolvidas, Miguel e a menina menor, que pareciam adorar o pai tanto quanto Eduardo e Gustavo. Qualquer explosão pública destruiria também as vidas deles. Mas as complicações se intensificaram quando Cleusa decidiu pesquisar mais sobre a identidade da mulher loira. Seguindo-a discretamente até um posto de gasolina, conseguiu ver o nome no cartão de crédito, Sandra Regina Silva. Uma busca rápida nas redes sociais revelou informações que a deixaram ainda mais perturbada. Sandra postava fotos regulares da família Silva. Fernando aparecia claramente como "meu marido querido" em dezenas de publicações dos últimos anos. Havia fotos de aniversários, natais, viagens familiares, e até mesmo uma cerimônia que parecia ser um casamento civil. Fernando havia se casado novamente, oficialmente ou não, mantendo 2 famílias simultâneas há anos. A investigação digital revelou ainda mais detalhes perturbadores. Miguel, o menino mencionado no recibo de farmácia, era realmente filho de Fernando. As fotos mostravam uma semelhança física inegável.
A menina menor se chamava Letícia, exatamente como mencionado na lista de compras encontrada na carteira de Fernando. Havia até mesmo um cachorro chamado Rex, um Golden Retriever que aparecia brincando com as crianças. Cleusa descobriu que Fernando não apenas mantinha duas famílias, mas havia criado identidades completamente separadas para cada vida. Em Joinville, era Fernando Silva, casado com Sandra há 15 anos, pai de Miguel e Letícia. Em Blumenau, era Fernando Hoffmann, casado com Cleusa há 16 anos, pai de Eduarda e Gustavo. A cronologia era matematicamente impossível de ignorar. Fernando havia se casado com Sandra apenas um ano após casar oficialmente com Cleusa. Isso significava que praticamente toda a vida conjugal de Cleusa havia sido uma mentira compartilhada com outra mulher. O retorno para Blumenau foi uma tortura psicológica que durou 2 horas na estrada. Cleusa precisava manter a compostura para buscar os filhos na casa da mãe, preparar o jantar como sempre fazia, e fingir normalidade quando Fernando chegasse em casa contando suas mentiras habituais sobre reuniões de trabalho. Naquela noite, quando Fernando chegou às 8 da noite relatando uma negociação difícil que felizmente deu certo, Cleusa ouviu com uma expressão neutra enquanto internamente processava a magnitude da traição que havia descoberto. Não era apenas infidelidade, era uma duplicação completa de vida que transformava seus 16 anos de casamento numa farsa elaborada e cruelmente mantida. A decisão de confrontar Fernando chegou numa sexta-feira à noite, depois que Cleusa passou 3 dias ensaiando mentalmente as palavras que diria e preparando-se emocionalmente para o fim de tudo que conhecia como sua vida. Ela havia enviado Eduarda e Gustavo para dormir na casa dos avós, alegando que precisava de uma noite para colocar a casa em ordem, uma ironia amarga que ela própria reconheceu. Fernando estava no escritório quando Cleusa entrou carregando uma pasta com todas as evidências que havia coletado, fotos impressas das redes sociais de Sandra, o recibo de farmácia que havia iniciado tudo, cópias de registros que comprovavam a existência da segunda família, e até mesmo uma lista detalhada com as datas das mentiras que havia descoberto. Fernando, nós precisamos conversar, disse ela, sua voz saindo mais firme que esperava. E desta vez, eu preciso que você me conte a verdade. Ele ergueu os olhos do computador com a expressão casual de quem esperava mais uma conversa rotineira sobre contas da casa ou agenda familiar. Claro, meu amor. O que foi? Cleusa colocou a pasta sobre a mesa do escritório e abriu na primeira foto, Fernando, Sandra e as 2 crianças numa festa de aniversário em Joinville. Quem são essas pessoas, Fernando? A transformação no rosto dele foi instantânea e devastadora. Toda a cor desapareceu de suas faces, seus olhos se arregalaram em pânico absoluto, e por um momento ele pareceu estar prestes a desmaiar. Era a expressão de um homem cuja vida dupla havia acabado de implodir diante de seus olhos. Cleusa, isso não é o que parece. Não é o que parece, interrompeu ela, sua voz ganhando uma intensidade que nunca havia usado em 16 anos de casamento. Então me explica o que parece, Fernando. Me explica quem é Sandra Regina Silva. Me explica quem são Miguel e Letícia. Me explica por que você tem 2 famílias há 15 anos. Fernando começou a tremer visivelmente, suas mãos se agarrando na borda da mesa como se fosse desmaiar. Cleusa, por favor, deixe eu explicar. Explica, gritou ela, surpreendendo-se com a própria fúria. Explica como você conseguiu mentir para mim todos os dias durante 15 anos. Explica como você beija boa noite nossos filhos e depois vai dormir com outra mulher e outros filhos. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Fernando, não lágrimas de arrependimento, mas de desespero por ter sido descoberto. Cleusa, eu nunca quis que fosse assim. Nunca planejei que acontecesse. Como nunca planejou?
Você se casou com ela. Você tem filhos com ela. Você vive uma vida inteira com ela. Fernando tentou se aproximar, mas Cleusa recuou instintivamente, como se ele fosse um estranho perigoso. Não encoste em mim. Não agora. Eu preciso saber a verdade. Toda a verdade. Foi então que Fernando desabou completamente, admitindo entre soluços uma história que era ainda pior que Cleusa havia imaginado. Ele havia conhecido Sandra no mesmo ano em que se casou com Cleusa, durante uma viagem de trabalho real. O que começou como aventura havia evoluído para relacionamento sério quando Sandra engravidou. Ao invés de confessar e escolher, Fernando havia decidido manter ambas as famílias. Eu amo vocês duas, disse ele, sua voz quebrada. Eu amo nossos filhos, todos eles. Não conseguia escolher, não conseguia destruir nenhuma das famílias. A confissão foi como receber uma segunda punhalada. Fernando não estava apenas traindo Cleusa, ele genuinamente acreditava que amava duas mulheres e podia manter duas vidas paralelas indefinidamente. 15 anos, Fernando. 15 anos mentindo para mim, para nossos filhos, para Sandra, para os filhos dela. Você construiu uma vida inteira baseada em mentiras. Cleusa, por favor. E ela sabe de mim? Sandra sabe que você tem outra família? O silêncio de Fernando foi resposta suficiente. Sandra também estava sendo enganada, acreditando ser a única esposa, a única família, a única vida de Fernando. Naquele momento, Cleusa percebeu que não estava apenas enfrentando o fim de seu casamento, estava enfrentando a descoberta de que o homem com quem havia passado 16 anos era um estranho completo, capaz de mentiras tão elaboradas e sustentadas que desafiavam sua compreensão sobre natureza humana. Sai da minha casa, disse ela finalmente, sua voz baixa mas carregada de uma finitude que Fernando reconheceu imediatamente. Sai da minha casa agora, e não volta até que eu decida o que vou fazer. Fernando tentou argumentar, implorar, negociar, mas Cleusa havia se transformado numa mulher que ele não reconhecia, alguém capaz de tomar decisões definitivas quando confrontada com traições que eram literalmente incompreensíveis em sua magnitude. A expulsão de Fernando da casa gerou uma explosão de consequências que se espalharam pela comunidade alemã de Blumenau como um terremoto social que ninguém havia previsto. Em menos de 48 horas, a história da família dupla do Fernando Hoffmann se tornou o assunto principal das conversas no supermercado, na igreja, nas escolas, e em cada mesa de café da vizinhança. Cleusa havia subestimado completamente como a descoberta afetaria Eduarda e Gustavo. Quando os trouxe de volta da casa dos avós e tentou explicar delicadamente que papai havia cometido erros graves e precisaria ficar longe por um tempo, as reações foram devastadoras e imprevisíveis. Eduarda, aos 15 anos, reagiu com uma fúria adolescente que a fez quebrar pratos e gritar que não acreditava em nada que a mãe estava dizendo. Gustavo, mais novo e sensível, simplesmente se recusou a falar por 3 dias inteiros. A situação se complicou exponencialmente quando as outras mães da escola começaram a fazer perguntas. Cleusa havia tentado manter discrição, mas a ausência súbita de Fernando das atividades familiares rotineiras, como buscar Gustavo no futebol ou acompanhar Eduarda nas apresentações de dança, gerou especulações que rapidamente evoluíram para fofocas maliciosas. Cleusa, querida, o Fernando está viajando muito ultimamente, comentou Ingrid Miller, vizinha e colega da igreja, com aquele tom de falsa preocupação que disfarçava a curiosidade pura. Espero que esteja tudo bem entre vocês. A pressão social se intensificou quando Cleusa precisou explicar para a diretora da escola por que Fernando não comparecera à reunião de pais marcada há meses. A mentira que inventou, problemas de saúde que exigem tratamento em outra cidade, foi aceita educadamente, mas ela percebeu pelos olhares que ninguém acreditava completamente.
O confronto mais difícil veio quando os pais de Cleusa, Otto e Greta Miller, apareceram na casa exigindo explicações sobre os rumores que chegaram até eles. Otto, um homem de 68 anos criado nos valores tradicionais alemães, não conseguia processar a ideia de que um genro que ele respeitara durante 16 anos fosse capaz de tamanha desonestidade. Isso não pode ser verdade, Cleusa, disse ele, observando as fotos que ela havia coletado como evidência. Fernando sempre foi um homem de família. Deve haver algum mal-entendido. Mas quando Cleusa mostrou as provas irrefutáveis, incluindo certidões que comprovavam o nascimento de Miguel e Letícia com Fernando listado como pai, seus pais finalmente compreenderam a magnitude da traição. Greta chorou pelos netos que haviam perdido não apenas o pai, mas toda a estrutura familiar que conheciam. Fernando tentou várias abordagens desesperadas para minimizar os danos. Ligou incessantemente para Cleusa, enviou mensagens longas explicando como nunca havia planejado magoar ninguém, e até apareceu na porta de casa numa noite chuvosa implorando por uma chance de explicar tudo direito. Mas a tentativa de reconciliação mais perturbadora veio quando Fernando sugeriu uma solução que revelou o quanto ele estava desconectado da realidade. Cleusa, nós poderíamos encontrar uma forma de fazer isso funcionar. Muitas culturas têm famílias expandidas. Eu amo todos vocês. A sugestão de que Cleusa deveria aceitar compartilhar o marido oficialmente com Sandra foi o momento em que ela percebeu que Fernando não apenas era mentiroso, era também completamente incapaz de compreender o impacto emocional de suas ações. A situação atingiu o ponto de ruptura quando Eduarda, revoltada com toda a situação, anunciou que queria conhecer os outros filhos do papai. A ideia de que seus próprios filhos poderiam se interessar pela segunda família de Fernando aterrorizou Cleusa, que percebeu que as consequências da traição se estenderiam muito além do fim de seu casamento. Naquela semana, Cleusa tomou 3 decisões que mudariam definitivamente o curso de sua vida. Contratou um advogado especializado em divórcio, começou a pesquisar sobre Sandra Silva para decidir se deveria contar a verdade para outra mulher traída. E mais importante, decidiu que não permitiria que Fernando destruísse a estabilidade emocional de Eduarda e Gustavo com suas tentativas de o manter todos felizes. O homem que ela havia amado e respeitado durante 16 anos havia se revelado um estranho completamente desprovido da integridade que ela considerava fundamental para qualquer relacionamento humano. A decisão mais corajosa da vida de Cleusa veio numa manhã de segunda-feira, quando percebeu que não podia ser a única vítima consciente da elaborada mentira de Fernando. Sandra Silva merecia conhecer a verdade sobre o homem com quem dividia a vida há 15 anos, mesmo que isso significasse destruir também a família dela. Cleusa não conseguia mais conviver com a ideia de que outra mulher continuasse sendo enganada da mesma forma cruel que ela havia sido. A ligação para Sandra foi uma das conversas mais difíceis que Cleusa já havia enfrentado. Apresentou-se como a primeira esposa de Fernando Hoffmann e pediu para se encontrarem pessoalmente para uma conversa que mudaria a vida de ambas. Sandra, inicialmente confusa e defensiva, concordou em se encontrar numa lancheria no centro de Joinville, provavelmente pensando que estava lidando com alguma mulher desequilibrada que havia se obcecado por seu marido. O encontro entre as duas esposas de Fernando foi devastadoramente revelador para ambas. Sandra chegou ao local esperando confrontar uma amante rejeitada, mas encontrou uma mulher de 40 anos, mãe de 2 adolescentes, carregando uma pasta com documentos que comprovavam 16 anos de casamento oficial com o mesmo homem que ela considerava exclusivamente seu há 15 anos. Você está me dizendo que Fernando é casado com você desde 1998? Perguntou Sandra, sua voz tremendo enquanto examina certidões de casamento, fotos familiares e documentos escolares de Eduarda e Gustavo. Isso é impossível. Nós nos casamos em 1999. Cleusa mostrou pacientemente todas as evidências que havia coletado,
incluindo fotos da segunda família que havia tirado durante sua investigação em Joinville. A cronologia era matematicamente impossível de negar. Fernando havia iniciado o relacionamento com Sandra apenas um ano após se casar oficialmente com Cleusa, e havia mantido ambas as famílias simultaneamente durante toda a vida adulta. A revelação mais chocante veio quando as duas mulheres compararam detalhes íntimos de seus relacionamentos com Fernando. Ele usava as mesmas frases carinhosas, os mesmos gestos românticos, até mesmo as mesmas desculpas para justificar ausências. Fernando havia literalmente copiado e colado sua personalidade conjugal, oferecendo a cada família uma versão idêntica de si mesmo. Ele me diz que me ama todos os dias, sussurrou Sandra, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele brinca com Miguel e Letícia, ajuda com lição de casa, participa de reuniões na escola. Como ele consegue fingir tanto amor? Ele faz exatamente a mesma coisa com nossos filhos, respondeu Cleusa, percebendo que ambas haviam sido vítimas não apenas de infidelidade, mas de uma sociopatia que transcendia qualquer traição comum. Fernando não estava fingindo amor, ele genuinamente acreditava que podia amar duas famílias simultaneamente. As duas mulheres passaram 3 horas comparando 15 anos de mentiras compartilhadas. Fernando havia usado as mesmas estratégias com ambas. Viagens de trabalho que justificavam ausências regulares, telefones que só atendia em determinados horários, e uma compartimentalização tão eficiente de suas duas vidas que jamais havia cometido erros significativos até o recibo de farmácia que Cleusa encontrara. Sandra revelou que Fernando havia sido igualmente cuidadoso em Joinville, mantendo fotos da família Blumenau trancadas em gaveta do escritório, e explicando que as ligações noturnas regulares eram relatórios para investidores de outras cidades. Ela jamais havia suspeitado porque Fernando era genuinamente carinhoso, presente quando estava em casa, e financeiramente responsável. A descoberta mais perturbadora foi que Fernando havia usado as duas famílias como justificativa uma para a outra. Em Blumenau, ele explicava suas ausências como necessidades de trabalho para sustentar a família. Em Joinville, usava a mesma justificativa, criando um ciclo de mentiras que se autoalimentava e que ele provavelmente acreditava ser sustentável indefinidamente. Durante as semanas seguintes, Cleusa e Sandra desenvolveram uma aliança inesperada baseada na necessidade mútua de proteger seus filhos dos danos psicológicos de descobrir que haviam sido criados numa mentira. Decidiram coordenar suas ações legais para garantir que Fernando não pudesse manipular uma família contra outra durante os processos de divórcio. A confrontação final com Fernando aconteceu quando as duas mulheres o encontraram numa lancheria em Itajaí, território neutro onde ele não podia fugir para nenhuma de suas casas. A expressão de Fernando ao ver suas duas esposas sentadas na mesma mesa foi de pânico absoluto, seguido por uma tentativa desesperada de explicação que revelou o quanto ele estava desconectado da realidade. "Vocês duas precisam entender que eu nunca quis machucar ninguém", disse ele, alternando o olhar entre Cleusa e Sandra como se fossem clientes insatisfeitas numa negociação comercial. "Eu amo todas as crianças, amo vocês duas de formas diferentes. Podemos encontrar uma solução que funcione para todo mundo." A sugestão de Fernando de que as duas famílias poderiam encontrar um acordo e continuar convivendo foi o momento em que tanto Cleusa quanto Sandra perceberam que estavam lidando com alguém psicologicamente incapaz de compreender o impacto de suas ações. Fernando genuinamente acreditava que amor podia ser quantificado e distribuído como recursos financeiros. 6 meses após a descoberta inicial, os processos de divórcio correram simultaneamente em Blumenau e Joinville. Fernando perdeu a guarda compartilhada dos 4 filhos devido à instabilidade emocional e desonestidade comprovada, mantendo apenas direito a visitas supervisionadas. Seus bens foram divididos entre as duas famílias, deixando numa situação financeira precária que refletia a insustentabilidade de sua dupla vida. Cleusa vendeu a casa em Blumenau,
que havia se tornado símbolo de uma vida baseada em mentiras, e se mudou com Eduarda e Gustavo para Florianópolis, onde começou um pequeno negócio de artesanato que havia sido hobby durante os anos de casamento. Sandra permaneceu em Joinville, mas mudou-se para uma casa menor e retomou a carreira de contabilista que havia abandonado para ser mãe em tempo integral. 2 anos após o fim dos casamentos, Cleusa e Sandra mantinham uma amizade cordial baseada na experiência compartilhada de terem sobrevivido à mesma traição elaborada. Suas crianças, Miguel, Letícia, Eduardo e Gustavo, se conheceram e desenvolveram relacionamentos de meio-irmãos que eram mais saudáveis que qualquer coisa que Fernando havia proporcionado durante anos de mentiras. Cleusa havia aprendido a reconstruir sua identidade além de esposa de Fernando. Aos 42 anos, descobriu talentos empresariais que nunca havia explorado, desenvolveu amizades baseadas em honestidade mútua, e, mais importante, ensinou aos filhos que integridade era mais valiosa que estabilidade financeira ou aprovação social. Fernando tentou algumas vezes restabelecer contato, sempre com propostas de recomeçar que revelavam sua incapacidade persistente de compreender que havia destruído irreparavelmente a confiança de todos ao seu redor. Cleusa via nas visitas supervisionadas aos filhos como um estranho que casualmente se parecia com um homem que ela havia amado durante 16 anos. A maior transformação estava na forma como Cleusa compreendia relacionamentos e confiança. Havia descoberto que a vida perfeita que acreditara ter construído era uma ilusão mantida por mentiras tão elaboradas que desafiavam sua compreensão anterior sobre a natureza humana. Mas também havia descoberto que podia sobreviver e prosperar mesmo após a destruição completa de tudo que considerava verdadeiro sobre sua própria vida. A revelação da dupla vida de Fernando criou ondas de transformação que se espalharam muito além das duas famílias diretamente afetadas, alterando fundamentalmente como dezenas de pessoas na comunidade alemã de Blumenau compreendiam confiança, casamento e os sinais ocultos de traição que podem existir por décadas sem detecção. Na Igreja São Paulo Apóstolo, o pastor Irish desenvolveu uma série de sermões sobre transparência no matrimônio depois de perceber quantos casais da congregação haviam sido profundamente abalados pela história de Fernando. Muitas esposas começaram a questionar ausências que sempre haviam aceito sem suspeitas, enquanto maridos se sentiram obrigados a ser mais transparentes sobre suas atividades profissionais para evitar serem associados ao escândalo. Ingrid Miller, a vizinha que sempre havia invejado discretamente o casamento perfeito de Cleusa, tornou-se uma defensora vocal da importância de mulheres manterem independência financeira mesmo em relacionamentos aparentemente estáveis. A história da Cleusa nos ensinou que qualquer uma de nós pode descobrir que nossa vida inteira é mentira, dizia ela nas reuniões do grupo de mulheres da igreja. As crianças das duas famílias desenvolveram uma maturidade emocional precoce que as ajudou a lidar com situações familiares complexas de forma mais saudável que muitos adultos. Eduarda, inicialmente revoltada com a destruição de sua família nuclear, tornou-se protetora dos meio-irmãos menores, Miguel e Letícia, ajudando-os a processar a descoberta de que o pai havia mentido para eles durante todas suas vidas. Gustavo, que havia reagido com silêncio à revelação inicial, desenvolveu uma capacidade impressionante de articular sentimentos complexos sobre traição e perdão. Em redações escolares, escrevia sobre como havia aprendido que pessoas podem fazer coisas ruins sem serem completamente más, demonstrando uma compreensão da natureza humana que impressionava professores e psicólogos. Sandra Silva se tornou um mentor informal para outras mulheres que descobriam infidelidades conjugais, oferecendo perspectiva única de alguém que havia sobrevivido não apenas à traição, mas à descoberta de que toda a sua vida adulta havia sido construída sobre mentiras elaboradas. Sua experiência a transformou numa defensora de direitos das mulheres em situações de divórcio complicado. O advogado que havia representado Cleusa no divórcio, Dr. Roberto Stein,
Começou a incluir em contratos pré-nupciais cláusulas específicas sobre transparência financeira e geográfica após perceber como Fernando havia conseguido manter duas vidas paralelas por tanto tempo sem detecção legal. O caso Hoffman se tornou estudo de caso em faculdades de direito sobre bigamia emocional e financeira. Doutora Marina Costa, psicóloga que acompanhou as 4 crianças durante a transição familiar, desenvolveu novas técnicas terapêuticas para ajudar menores a processar descobertas de que um dos pais havia mantido vidas secretas. Seus métodos começaram a ser solicitados por colegas de outras cidades que enfrentavam casos similares. A transformação mais profunda aconteceu na própria Cleusa, que havia descoberto não apenas força para sobreviver à destruição de sua vida anterior, mas talento para inspirar outras mulheres a encontrar coragem para confrontar situações matrimoniais insatisfatórias. Seu pequeno negócio de artesanato em Florianópolis se tornou ponto de encontro informal para mulheres que haviam passado por divórcios traumáticos. Otto e Greta Miller, inicialmente devastados pela dissolução do que consideravam um casamento exemplar, gradualmente se transformaram em avós mais envolvidos e protetivos, oferecendo estabilidade emocional para Eduarda e Gustavo durante a transição familiar mais difícil de suas vidas. A comunidade alemã de Blumenau desenvolveu uma consciência coletiva sobre os sinais de alerta que haviam ignorado no comportamento de Fernando durante anos. Vizinhos começaram a prestar mais atenção em inconsistências nas histórias que maridos contavam sobre viagens e trabalho, criando uma rede informal de apoio para mulheres que suspeitavam de infidelidade. O impacto mais duradouro foi a prova viva de que relacionamentos aparentemente perfeitos podem esconder traições tão elaboradas que desafiam a imaginação, mas também que mulheres podem não apenas sobreviver a essas descobertas, mas reconstruir vidas mais autênticas e satisfatórias do que aquelas baseadas em mentiras cuidadosamente mantidas. A história de Cleusa se espalhou discretamente pela região sul, tornando-se lenda silenciosa entre mulheres que haviam aprendido que vigilância constante não era paranoia, mas prudência necessária num mundo onde alguns homens eram capazes de manter mentiras por décadas sem demonstrar sinais óbvios de desonestidade. 5 anos após a descoberta que destruiu sua vida aparentemente perfeita, Cleusa Maria havia se tornado uma das empresárias mais respeitadas de Florianópolis, proprietária de uma loja de artesanato e decoração que atendia clientes de toda a região sul. Mais importante que o sucesso financeiro, havia se transformado numa fonte silenciosa de inspiração para mulheres que enfrentavam crises matrimoniais e descobriam que tinham força interior muito maior do que jamais haviam imaginado. Eduarda, agora com 20 anos e cursando psicologia na UFSC, escolhera sua profissão diretamente influenciada pela experiência familiar traumática que havia vivido. Especializava-se em terapia familiar e já demonstrava talento excepcional para ajudar crianças a processar situações de separação parental complexa. Minha mãe me ensinou que as piores traições podem se tornar nossas maiores forças, escrevia em seus trabalhos acadêmicos. Gustavo, aos 18 anos, desenvolverá uma maturidade emocional que impressionava adultos muito mais velhos. Havia escolhido o direito como carreira, motivado pelo desejo de ajudar mulheres em situações de divórcio complicado. Mantinha relacionamento cordial mais distante com Fernando, que ainda tentava ocasionalmente reconectar com os filhos através de presentes caros e promessas que nunca cumpria. Sandra Silva havia se tornado consultora financeira especializada em ajudar mulheres a organizar suas finanças durante processos de separação. Sua experiência de descobrir aos 35 anos que não conhecia nada sobre a situação financeira real do homem com quem viveu por 15 anos a transformou numa especialista em independência econômica feminina. Miguel e Letícia, agora adolescentes, mantinham um relacionamento próximo com os meio-irmãos Eduarda e Gustavo, provando que vínculos saudáveis podiam emergir mesmo das situações familiares mais complicadas.
A Igreja São Paulo Apóstolo estabeleceu um programa de aconselhamento matrimonial que se tornou modelo para outras igrejas luteranas de Santa Catarina. Pastor Irish acreditava a lição de Fernando Hoffmann como catalisador para discussões mais honestas sobre transparência conjugal, comunicação e os sinais de alerta que comunidades religiosas frequentemente ignoravam em nome da preservação familiar. Dr. Roberto Stein publicou um livro sobre direito matrimonial que incluía o Protocolo Hoffmann, um conjunto de diretrizes legais para investigar casos de bigamia emocional e financeira. O livro se tornou referência nacional para advogados especializados em divórcio complexo, ajudando centenas de outras mulheres a navegar situações legais similares com mais eficiência e proteção. O grupo informal de apoio que se formou ao redor da experiência de Cleusa evoluiu para uma organização formal chamada Recomeço, que oferecia suporte emocional, financeiro e legal para mulheres atravessando divórcios traumáticos. A organização atendia mais de 200 mulheres anualmente em Santa Catarina, provando que a coragem de uma pessoa pode criar ondas de transformação que beneficiam centenas. Fernando tentou várias vezes ao longo dos anos restabelecer relacionamentos com suas famílias anteriores, mas nunca demonstrou compreensão genuína do dano que havia causado. Suas tentativas de explicação sempre se focavam em como ele havia amado todas ao invés de reconhecer a crueldade de suas mentiras sistemáticas. Eventualmente, os filhos das duas famílias estabeleceram limites rígidos que permitiam contato mínimo mas protegiam sua estabilidade emocional. A transformação mais profunda foi a descoberta de Cleusa sobre sua própria força e capacidade de liderança. A mulher que havia passado 40 anos definindo-se como esposa de e mãe de havia descoberto que possuía talentos empresariais, sabedoria emocional e capacidade de inspiração que floresceram apenas quando foi forçada a se reinventar completamente. Cleusa estabeleceu uma tradição anual que se espalhou por outras comunidades, todo o mês de março. No aniversário de sua descoberta sobre a traição de Fernando, organizava um almoço para mulheres que haviam sobrevivido a divórcios difíceis. O evento, chamado Dia da Coragem, celebrava não a destruição de casamentos, mas a força necessária para escolher verdade sobre conforto, autenticidade sobre aparências. O legado mais duradouro da história foi demonstrar que traições aparentemente impossíveis de superar podem se tornar catalisadores para transformações pessoais extraordinárias. Cleusa havia provado que mulheres de qualquer idade podem reconstruir identidades, descobrir talentos ocultos, e criar vidas mais satisfatórias do que aquelas que haviam perdido. Sua história ecoava silenciosamente através de conversas entre amigas, reuniões de igreja, e grupos de apoio, lembrando outras mulheres que coragem não é ausência de medo, mas escolha de agir corretamente mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Às vezes, descobrir que nossa vida é mentira é o primeiro passo para criar uma vida verdadeiramente nossa. Essa foi mais uma história que mostra como a descoberta da pior traição pode se transformar no início da melhor versão de nós mesmos. Às vezes, perder tudo o que achamos que conhecemos é o que nos permite descobrir quem realmente somos.